Irmãos, eu vou pedir ao Israel que apague só essa aqui. Essa daqui não. Aí, não. Essa. Olha o desafio. É uma engenharia elétrica fora de sério, viu? Que aperta um, apaga o outro. É uma maravilha. Os outros vocês deixam acesos, que senão os caras dormem. Somente quando a aula não é boa. Aí todo mundo dorme, né? Então vamos lá. Nós vamos falar aí, o tema que me foi proposto foi trabalhar sobre altos e baixos, falando um pouco sobre o nosso grande irmão Davi. E eu me propus, passei a semana refletindo bastante, até chegar a esse material que será proposto aí. Então nós temos esse desafio, vai ser uma devocional um pouquinho alargada, pouco só alargada, para depois vocês sentarem com as classes e verem como o link da pesquisa é extremamente indutivo. Então vai ser bem rápido mesmo nesse sentido. Altos e baixos. Então pode passar aí a primeira. Lembra de pegar o microfone, Adonias, o microfone Pans, que eu vou pedir para alguns irmãos lerem o trecho. Então, não projetem os textos bíblicos, tá bom, presbítero Henrique? Não projete o texto bíblico. Nós precisamos aprender a abrir a Bíblia. Outro dia a pessoa, eu falei, abre não sei aonde. A pessoa, pastor, esse livro não está na Bíblia. Não, mas, pelo amor de Deus. Olha aí, ó, começa a manifestação, você está vendo? É forte o negócio. O negócio é forte. Aqui é poder. Então vamos lá. Preste bastante atenção, abra a sua Bíblia, porque eu vou perguntar para você algumas coisas. A gente está em um estudo. Tá? É uma devocional com cara de estudo. Então, Davi foi um homem de carne e osso como nós, mas o que acontece? Nós temos falado aos domingos, terças e nas células, nos grupos pequenos, sobre sabedoria. Quem lembra o que é sabedoria? Vocês lembram? O que é sabedoria? Só um pessoal aqui da frente, sabe? Por isso que eu falo, aluno que senta na frente geralmente tira nota alta. Sabia? Povo do fundão é 0 na mão, não é verdade? Olha aí, tá vendo, Eric? Vamos lá. O que é sabedoria? Pensar bem e agir bem. Esse é o conceito que nós aprendemos já há alguns domingos. Então eu quero dizer o seguinte, até você que eu olhar aqui, tiver no celular, e eu, vi daqui, eu vou perguntar para você ler. Então tome cuidado, inclusive crianças, pequenas crianças, amadas, belas e maravilhosas. Presta atenção, eu olhei, percebi, eu vou perguntar para você, certo? E eu quero ver você falar. O negócio hoje vai ser sério aqui. Aliás, eu gosto muito da aula para criança. Estou até pensando em voltar a dar aula para criança. Vou fazer que nem o reverendo Evandro uma vez falou. Cadê a mãe da Sara? Dona Lourdes. Dona Lourdes. O reverendo Evandro falou que uma vez que ele estava num culto bíblico e levou as crianças lá para ter a aulinha lá no cultinho. E as crianças eram muito levadas. E ele deu uma orientação, que se começasse com muita bagunça, era para pegar o alicate e... Então, vamos aplicar isso aí. Então, o pai, Salomão, olha aí, o pai de Salomão, o nome do pai de Salomão era Davi. Então, a respeito de altos e baixos, olha só o que o rei Salomão escreveu. É claro, pastor... Não, eu não quero discutir com você se o autor era Salomão. Eu vou trabalhar nessa linha de raciocínio e pronto, acabou. O rei Salomão falou o seguinte, tem tempo de chorar e tempo de rir. Tem tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Eclesiastes 3, 4. Então, a própria Bíblia já está ensinando para nós que a vida do cristão não é só alto. A vida do cristão não é só situações embaixo, altos e baixos. Essa é a questão que a gente precisa trazer à memória. A nossa cosmovisão tem que ser essa. Porque quando nós entendemos, olhamos para o cosmos, olhamos para o mundo, a partir desse tipo de coisa, nós vamos ser protegidos de alguns problemas que a sociedade moderna tem passado
e nós vamos trabalhar nos últimos slides, ok? Então vamos lá. O pai de Salomão, próximo. Como que era esse camarada aí? Então vamos lá, o pai de Salomão, Davi, o nome, Davi. Davi, o significado do nome lá, em grego, né? Desculpa, em hebraico é o amado, o eleito de Deus. O eleito de Deus. O nome de Davi já nos dá um ensino sobre uma questão soteriológica. O que é a soteriologia? É a doutrina da salvação. Então o nome de Davi já nos ensina que Deus elege aqueles que são seus, que Deus escolhe aqueles que são seus, de que nem todo mundo é filho de Deus. Guarde isso. Então, veja só, eu estou fechando bem o tema da pesquisa, que a gente vai apresentar aí, para que você não divague e vá para outros universos. Por que com Beltrano, com Cicrano, a vida é só lá em cima, ou para Beltrano a vida... Calma, no caso dos eleitos de Deus, altos e baixos, tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para prantear, tempo para saltar, e por aí vai afora. Então, aprendemos o primeiro ensino aí. Filiação, ele tinha um pai, e ele tinha uma mãe. O nome do pai dele era Jessé. O nome da mãe, eu não sei. E tem muitos estudos por aí afora que as pessoas ficam tentando achar o nome da mãe de Davi. Aí começa a aparecer os especialistas de internet, já viu? Aí já começa, não sei o que lá. A mãe dele era uma prostituta, a mãe dele era não sei quem, a mãe dele era... Não, a Bíblia diz que Davi tinha uma mãe e um pai. E que num determinado momento, ela até foi, junto com o pai dele, protegidos de uma situação. Mas a Bíblia não dá o nome. Se a Bíblia não dá o nome, não cabe a nós ficarmos divagando. Então, tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente que cai em laços na internet, porque aparecem aqueles caras e ficam, eu vou apresentar para vocês uma nova forma e um novo método para descobrir os grandes enigmas, e por aí vai afora. E a gente cai, porque a gente, por natureza, nós somos o quê? Curiosos, queremos saber, não é verdade? Não é bem assim, é que Deus sabe que no dia que você comer, o que vai acontecer? Essa foi a fala da serpente para a mulher. E qual foi a ascensão profissional de Davi? Eu coloquei assim, né? Ele foi conhecido como pastor de ovelha, músico, poeta, soldado, general e rei. Pastor, isso não tem tudo a ver comigo e contigo. Eu já fui. O que eu já fui mesmo? Eu já fui aluno, eu já trabalhei em banca de jornal, eu já trabalhei como balconista de restaurante, eu já trabalhei como office boy de uma gráfica, eu já trabalhei de... Deixa eu ver o que mais. Restaurante, etc. Trabalhei numa administração de uma corretora de commodities agrícola. A vida é assim, a gente vai sendo um monte de coisas ao mesmo tempo, somente nessa questão. Então, você veja, nós estamos falando de um homem que era tudo isso. Pastor de ovelha, músico, poeta, soldado, general e rei. Várias coisas Davi acabou também sendo. Pode passar aí, querido. Aprendemos nesse ponto também que ele, Davi, foi no seu início, ele foi um jovem simples. E aqui eu queria chamar a atenção, principalmente das adolescentes /jovens e dos adolescentes /jovens que nós temos aqui na igreja. Ele foi um jovem ruivo, ele não era exuberante e nem tinha a estatura de Saul. Ou seja, ele não era como é que eu posso dizer aí? O Brad Pitt, boa. O Brad Pitt, ou numa linguagem aí para os mais jovens, quem é os Bieber para alguns?
Quem mais? Quem mais? Paulo quem? Paulo Buzo? Não sei nem quem é, cara. Tem nada a ver? Paulo Mussi. O único Mussi que eu conheço é o doce que a Sandra faz. O resto... Então, ele não era o tchutchucão, meu. Você entendeu? Numa linguagem nossa. Beleza? Então, veja só. Agora, guarda isso. Guarda isso. Beleza? Não foram os seus atributos físicos que chamaram a atenção de Deus, mas sim o quê? O coração dele. Guarde isso. Então você precisa olhar para nós, para linkar com aquilo que eu vou falar mais à frente. Que o padrão de Deus não está, Deus não avalia ninguém pelo externo, mas pelo o interno. Guarde isso muito no teu coração. E pessoas assim, de carne e osso, possuem altos e baixos na vida. Maravilha. Então, vamos para o próximo slide. Como seria então a vida espiritual de Davi? A Bíblia nos diz que o seguinte: depois de rejeitar Saul, ok, que era um antigo rei, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Irmãos, e aqui começa o grande problema para nós. É porque nós conhecemos a vida de Davi. E nós sabemos das dificuldades, dos desafios e das batalhas que Davi enfrentou. E aí você fala, mas um homem segundo o coração, lá diz que ele vai fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então por que ele erra? O texto diz que ele fará tudo conforme aquilo que Deus determinou e pediu para que ele fizesse. Mas nunca estará desassociado o homem Davi, o perfil. Então existiram coisas que Davi quis fazer. Responsabilidade humana e soberania divina. Dois institutos da teologia reformada que caminham lado a lado. Então guarde bem isso, ok? Então Deus olha para ele e vê nele um homem segundo o coração. E tinha este perfil, e Deus encarava ele desta maneira. Amém. Vamos lá. Ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e aí, como eu disse, a Bíblia expõe as suas vitórias e falhas. Davi era um rapaz comum, pastoreava as ovelhas do seu pai e vivia num povoado simples. Altos e baixos. Então, quais seriam os altos de Davi? Vamos lá. Na vida familiar, Davi venceu como filho. Ele obedecia aos pais, cuidando das ovelhas. Você tem vários textos bíblicos que vai mostrar que Davi, ele era um rapaz obediente aos seus pais. Todo mundo estava sendo chamado para ser avaliado por Saul, se era ou não o escolhido, o ungido. E Davi estava onde? Cuidando de ovelhas. Quem mandou ele estar cuidando das ovelhas? O pai, a mãe. Ele era um rapaz obediente. Ele era um rapaz extremamente obediente. Como filho, então, ele obedecia os pais cuidando das ovelhas. Como pastor dessas ovelhas, ele venceu a batalha com um urso e com um leão. Vamos lá, então? Vamos ler. O microfone sem fio está disponível? Então, beleza. Então, abra aí todos em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 34 a 37. Pedi para o Léo ler aí para nós o que nos diz este versículo e vamos prestar bastante atenção. Ele, então, vence as batalhas, e a primeira batalha como pastor que ele diz que venceu foi um urso e um leão. Vamos ver o que diz? Vai lá. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele.
Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha aí. Então, o primeiro grande ensino que nós vemos é que ele, como pastor de ovelhas, ele foi uma pessoa valente, corajosa e que não tinha medo dos seres irracionais que cercavam o trabalho dele. Bom, ele desenvolveu esse perfil. Como um soldado, ele venceu o próprio Golias. Eu vou pedir para uma das meninas que leiam aí para nós, assim, aleatoriamente. Deixa eu pensar no nome. Duda, vai lá, aleatoriamente. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 49 e 50. Presta atenção, ele agora como um soldado. Deu o microfone para ela? Vai lá. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu. E o tomou e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Olha aí. Você veja só que coisa interessante. Como soldado, ele partiu para o ataque contra o inimigo, que afrontava o exército do Deus vivo. Alguns estudiosos vão dizer que o gigante aí tinha quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura. Extremamente bem aparamentado, com caneleiras, com uma lança extremamente afiada, e Davi, que as pessoas quiseram colocar as vestes nele, mudar as estratégias, ele falou, não, isso tudo não me... Eu vou do jeito que eu aprendi, que Deus me ensinou, e com a pedra, com a funda, ele foi lá e acertou. Há estudos que dizem que aqueles meninos no Oriente, eles são tão precisos com o uso da funda, da pedra, que há estudos que diz que eles acertam barbantes finos a longa distância, com a pedra. Então, o nosso irmão Davi, como soldado, ele não pestanejou contra o inimigo, ele não pestanejou contra aquele que se levantou contra ele, e ele foi para cima e venceu o gigante. E eu não sei se você sabe, os estudos, inclusive a escritura vai dizer que Golias tinha, se a minha memória não me trai, 4 ou mais 5 irmãos, que era tudo dessa naipe aí, tudo pequenininho assim, certo? Mais 4, ok? Então, como rei e general, ele, quando foi guindado ao cargo de rei, ele, segundo Samuel, capítulo 8, no versículo 5, uma síntese, está escrito lá a seguinte questão na nova linguagem de hoje. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Então, como rei, como general, este homem era extremamente vitorioso. Quando chega a oportunidade de construir o templo, Deus orientou para ele e falou assim, olha, você, Davi, não vai construir o templo. Por quê? Porque a sua mão tem muito sangue nela. Tem muito sangue nela. E é verdade. A Bíblia diz que em determinados momentos, Davi, naquelas batalhas, as pessoas não conseguiam discernir o que era a mão de Davi e o que era a espada. Tamanho o tanto de sangue que estava envolvido na mão dele. Porque ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro que guerreava. E aí você fala, nossa, que coisa terrível. Um homem... Mas se você soubesse os inimigos que ele tinha, eram pessoas extremamente vorazes. Você pega textos bíblicos que vai mostrar, por exemplo, que muitos daqueles povos, quando pegavam os inimigos,
fazia uma prática chamada empalamento. Entendeu? Que é introduzir, através do ânus da pessoa, uma haste de madeira ou algo parecido, para que viesse estourando os inimigos de baixo para cima. Ok? Então a gente precisa, quando olhar para esse texto, entender algumas coisas. Deus quer que os seus filhos, olhando aí, sejam corajosos, sejam obedientes aos seus pais, saibam lidar com os problemas da vida, vencendo o Golias, mas quando tiver sim que agir para a defesa dos pontos mais nobres, enfim, não baixar a cabeça, principalmente para homens vis, para homens terríveis, para homens que muitas vezes vão atacar a sua integridade física. Minha irmã. Espera aí, pega aí que eu... Eu estava vendo esses dias um rei que ele ficou com raiva porque um povo não se submeteu a ele mandou os soldados irem lá, pegarem as mulheres grávidas e enfiar as lanças, né, nas barrigas das mulheres grávidas. Uma coisa assim monstruosa. Né? Monstruosa. E aí você fala assim, não, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não temos um camarada lá? Qual é o nome dele? Herodes. Ele não mandou matar crianças? Então, essa ideia abobaiada, de que em uma batalha, de que em uma afronta, a gente tem que se subjugar a pessoas maldosas, isso não tem previsão bíblica não, meu irmão. Não tem previsão bíblica. E Davi vencia. E muitas vezes, a gente, aplicando para os nossos dias, a gente quer condenar os policiais, a gente quer condenar o pai de família quando se defende, e defendendo tem que atacar muitas vezes, não é? Quando há intenções malévolas para com a integridade física das pessoas. Davi foi um rei que venceu essas batalhas. Eu fiz uma síntese, é claro, mas existem outras vitórias, outros altos na vida deste querido irmão. Agora, nem só de vida, nem só de altos vive o homem, né? Como eu falei. Vamos ver os baixos? Pode passar aí, querido. Então, passemos para as partes baixas. Quer dizer, as situações baixas. Davi sofreu em batalhas também. Ele sofreu também como filho. Por quê? Porque ele teve problema com irmãos. Eu não gosto daquela ideia de dizer que ele era desprezado pelo pai e pela mãe. Eu não gosto. Mas, é porque isso é ilação. Isso aí é conjectura. Eu prefiro, então, ir a dados concretos. Então, abram a Bíblia aí, eu vou pedir para alguém ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Então, veja só o que nos diz este texto. Vou pedir para trazer o microfone aqui para frente, que eu vou pedir para alguém aqui da frente. De forma também aleatória. Vamos pedir para o Kevin. Vamos lá. Kevin, o que nos diz aí? Davi. Segundo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Continua. Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi... guarda isso aí. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu... Vai lá. Ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Aí, ó. O pessoal vai querer... Ele tinha problema com os irmãos dele. Você está vendo? Ele tinha problema com os irmãos. A ideia, numa outra tradução, está assim: eu sei que você é presunçoso e mau. Você é arrogantão, meu. Você é um aparecido. Você quer sempre
Você vai cuidar de ovelha. Aqui não é seu lugar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem problema com o irmão aqui em casa? Ou já teve? Ixi, ó, já estou levando. Ó, começou. Não fala. Percebe? A única que não tem problema com o irmão em casa é a Manuela. Ela está fazendo assim. Não denuncia. Certo? Então, você entra aqui hoje. Oh, meu Deus, eu cansado daquele meu irmão. Não vale nada. Não é possível. Ele dá, sei o que lá. Minha mãe gosta mais dele do que de mim. Ou quando eu falo não me ouve. Ou sempre entende mal as minhas intenções, as minhas formas de agir. Bem-vindo. Isso é normal. Ok? Maravilha. Como soldado, aí é que está o grande problema. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 4. Vou perguntar a alguém. Vamos lá então, para a gente ver o que está escrito? A gente precisa acompanhar a escritura sagrada. Beleza? Então, traga o microfone aqui para frente também. Espera aí. Gustavo levantou a mão. Você quer ler, Guto? Você levantou a mão? Quer ler, Guto? Não? Então tá bom. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 4. Vamos pedir para o Kenny ler. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz através do Samuel, lido pelo nosso querido Kenny. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Olha lá. Numa outra tradução, esse cuidou aí significa o seguinte: parou de perseguir. Porque o sogro dele tinha medo dele, o sogro dele tinha, como é que fala? Essa é a palavra, inveja. Inveja. Você lembra aquela passagem quando as mulheres cantavam? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso fez milhares, desculpa. Isso fez com que o coração do sogrão lá, ficasse... Quem já teve problema com sogro e com sogra? Não levanta a mão, porque sua sogra pode estar aqui. Só o Marco pode levantar a mão. O Guto levantou a mão. Eu não sei, já tem sogro e sogra? Ele levantou a mão ali. Vocês estão entendendo? Davi teve. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus, ele era o top, ele era a última bolacha do pacote da eleição. Teve problema. Teve dificuldade. Então percebam que a coisa não é tão simples assim. E como rei general, quando ele deixou de ir à guerra, ele sofreu com uma outra batalha. A batalha da cobiça. Abra aí. 2 Samuel 11, de 1 a 4. E aí, eu dou o nome para isso. Mulheres, prestem atenção. Que essa palavra é para vocês observarem o marido de vocês. Vai lá. O que nos diz? 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 e 4. Vamos pedir aí. Cadê o microfone? Onde está o microfone? Está aqui. Beleza, já que está aí. Quem? Quer ler? A Ana Paula quer ler? Então vai lá, pode ler para a Ana Paula. Vamos lá. 2 Samuel 11, de 1 a 4. Prestem atenção. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás. Não, peraí. Segundo. Você está onde, Ana? Eu estou em Samuel, pastor. É Samuel, né? Não importa. É a palavra de Deus, concordo com você, é verdade. Adonias, que tal dar Adonias, pagar uma consulta no oculista para ela? Faz bem. É a opção, não é o hospital. Vai lá. Decorrido um ano, no tempo... Agora tá certo, né? Vai lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra... Fecha aí. Qual era a obrigação do rei?
não é que nem esses que a gente vê aí. Declara a guerra, mas não vai. Não é verdade? Quem é que vai morrer? Soldados. Entendeu? Ah, porque o policial que está na rua aí, ele foi isso. Exatamente. E aí nós vamos avaliar a conduta dele, porque ele agiu assim. É porque é fácil para quem está sentado numa cadeira com ar-condicionado, bem tranquilo, avaliar e refletir sobre o problema dos outros que está lá na frente, levando tiro, tapa, gente gritando, o outro precisando, a mulher gritando, pelo amor de Deus, meu marido está... O meu filho está assim. É fácil. O rei tem que ir para a guerra. Mas aí o que aconteceu com Davi? Lê de novo o começo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha aí. Aonde que Davi tinha que estar? E aonde que ele quis ficar? Palácio. Aqui, ó. O perigo dos palácios. Mulheres, quando o marido começa com essa história assim, eu tenho que descansar, ficar em casa mais um pouco, essas coisas não é tão assim, assado, né? Não, vai, porque Davi tinha que cumprir a vontade de Deus na frente das batalhas de Deus e do povo de Deus lá na frente. E ele falou, eu preciso dar uma puxadinha de freio de mão. E aí rolou um dos primeiros Big Brothers da vida, né? Ele olhou e deu uma... E aí ele viu quem? E a mulher era feia? A mulher era muito formosa. E o que ele fez? Só olhou? Só olhou? Mandou buscar. Ok? Aí, e se deitou com a mulher. Mas a mulher era dele? Era de quem? Urias. E o pior é que isso vai caminhar a vida inteira. Salomão, na descendência de Jesus, Salomão, aí Jesus vem, e Deus gerou Abraão, e Salomão, a que era, o quê? É muito duro, a que era filho da mulher de Urias. É o tempo inteiro mostrando isso. Então, como rei, essa foi uma das grandes dificuldades que ele teve. Pagou preço alto. E um dos preços foi o problema como pai. Absalão se levantou contra Davi, a tal ponto mais à frente, que as pessoas vinham conversar com Absalão, e ele queria dar um golpe de Estado. Olha, esse negócio de querer dar golpe de Estado não é novo não, já faz tempo. E aí o Absalão fazia, as pessoas iam fazer a referência a ele, não, se levanta, eu sou gente da gente, quando eu for rei, eu vou oferecer coisa melhor para você, entendeu? Quando eu for rei, eu vou dar coisas melhores para você, quando eu for rei, você vai ver que as coisas vão melhorar, você entendeu? O próprio filho dele conspirou contra ele. E teve vários problemas, até que ele perdeu o próprio filho Absalão. Altos e baixos. A vida dos filhos de Deus é assim. Mulheres, cuidado com o seu esposo quando ele começa, principalmente numa coisa que o pessoal da psicologia chama de crise da meia-idade. Chega nos 40, o cara começa com uns papos meio estranhos em relação à vida.
E você precisa pontuar. Cuidado, o palácio é um lugar que você tem que estar muito atento. Agora olha só aqui, irmãos, os desdobramentos disso. Vamos lá. Pode passar. O que nós aprendemos? Que a vida é parecida com uma montanha russa. Certo? Montanha russa, como é que funciona? Altos e baixos. A vida é basicamente uma montanha russa. Tem os seus altos e baixos. E o que é mais importante? Se você tem um ingresso, faça ele valer a pena. Essa é a que precisa guardar. Essa ideia de que a vida tem que ser então uma linha reta. E note só o que eu vou falar agora. Por que tem tanta gente com problema de ansiedade, depressão, angústias e coisas do gênero? Presta atenção. Como que é na hora que o cara está lá sendo avaliado na UTI? E tem aquele negócio que marca o coração deles, os batimentos cardíacos. Como é que é? Não é assim? Altos. Porque se ficar assim, o que acontece? Morreu. Os altos e baixos é bom que nos impulsiona a viver. Nos impulsiona a viver. Nos impulsiona a viver. Próximo slide. Guarde isso no fundo do seu coração. Redes sociais. Atenção. Olha o que essa estudiosa falou. E aí, pessoalmente, meus adolescentes queridos, Mateus e Manuela, mais ainda. Presta atenção. Tem uma coisa chamada a estética do Instagram. E a estudiosa lá de Berlim disse o seguinte: a vida do próximo parece sempre maravilhosa e perfeita. Não. No Insta, a vida do outro, e no geral nas redes sociais, mas muito mais no Insta por conta da proposta, a vida do outro sempre parece perfeita. E que tem a vida e quem tem a vida sempre assim o tempo inteiro? Aí vai a pergunta que ela trabalha aí, né? A estética do Instagram cria a ilusão de que o outro tem uma vida incrível e que você precisa ter uma vida assim também. Ou seja, é só top, é só coisa bela. A menina nunca tem problemas com o seu corpo, nunca tem problemas com a pele, nunca tem problemas com o seu cabelo. Essa é a proposta lá. Aliás, eu fiquei sabendo que existem aplicativos que até corrigem as coisas, corrige o corpo, corrige o quadril, corrige a panturrilha, corrige sempre lá mais o que, eu não sei. Sempre lá em cima. Sempre altas viagens, sempre sorrindo. O time sempre ganha. Aí o Tom vai falar, deve ser palmeirense, né, Tom? Não fala isso olhando pro Thiago, Tom. Poxa, não faz isso, cara. Maldade. Não é? O Tom falou que só não corrige a conta bancária, né, Tom? Aí. Olha o que ela disse, ó. E eu gosto, olha, meninas e meninos, principalmente os jovens. Presta muita atenção nisso. Olha o nome dessa mulher aí. Eu vou falar só, Hanna Krasnova. Lá uma pesquisadora da Universidade de Berlim. O que ela disse? Segundo ela, em comparação às outras redes sociais, o Instagram tem essa tendência mais recorrente de forjar uma vida perfeita. Em uma foto, você tem sinais mais explícitos e implícitos de como é ser uma pessoa feliz, rica e bem-sucedida, do que teria a partir de uma atualização do seu próprio status. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Veja mais o que ela diz. Pode ir lá, clica. Olha só que coisa terrível. A foto, diz ela, a pesquisadora, provoca comparação social imediata, o que pode desencadear sentimentos de inferioridade.
Eu queria ter o nariz. Por que o meu olho não é assim? Por que o meu cabelo? Por que a minha boca? Não é? Por que eu não sou? Né? E de acordo com o estudo, o que acaba gerando? Sentimento de inveja e de ressentimento. E aí o estudo disse o seguinte: a busca constante em transmitir uma imagem de perfeição em todos os momentos pode frustrá-lo e pode levar até mesmo à depressão. Por quê, irmãos? Autopromoção dispara mais autopromoção e o mundo das mídias fica mais longe da realidade. Você não consegue. E você se sente cada vez mais um zero a qualquer lugar. Não vou nem falar direito ou à esquerda para você não ficar chateado. Olha o que o irmão está falando. Tem estudos que mostram que 15 minutos de exposição à rede social pode te levar a um dia inteiro de angústia. De angústia. Irmãos, isso é cruel. Agora, o que me preocupa? E presta atenção, porque agora é aos jovens e adolescentes. Olha o que o estudo diz. Posso aí, irmão Henrique? Isso é... Olha, na instituição de saúde Royal Society, diz o seguinte: 90% das pessoas entre 14 e 20 anos usam redes sociais. E o que eles diagnosticaram em relação aí? Né? Ele diz assim, ó, taxas de depressão e a ansiedade aumentaram em 70% nos últimos 25 anos nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Altos e baixos, mas a proposta lá é só alto, 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 alto. Sintomas nos jovens que foram avaliados. Os jovens estão ficando cada vez mais ansiosos, deprimidos e com autoestima baixa e sem sono. Porque fica preocupado. Porque a coisa começa a pegar por dentro. Por que eu não sou como minha amiga que está lá? Como é que eu não sou? É um negócio terrível. É uma ditadura, literalmente falando. Agora, o que é problemático? É que, nesse estudo, diagnosticou o seguinte nas meninas. Entre as meninas, o efeito, por exemplo, do Instagram é ainda mais devastador. 9 em cada 10 se sentem infelizes com seus corpos e pensam em mudar a própria aparência, cogitando inclusive procedimentos cirúrgicos. Porque não consegue acompanhar. E aí eu vi uma mulher falando no YouTube, ela batendo pesado contra isso, e ela falou que ela ficou tão deprimida, tão angustiada, sofreu tanta dificuldade, que quando ela acordava de manhã, ela já ia entrar lá para ver as amigas dela, ou quem ela seguia, como é que estavam acordando. E as meninas acordavam, as mulheres acordavam, todas belas, maravilhosas, já levanta da cama, mais um dia legal, aí tinha alguém filmando, não sei o quê, e a pessoa vai falar, por que eu não levanto assim? Por que eu não acordo assim? E o desavisado, o homem, xarope, às vezes, por que minha mulher não é assim? Por que você quer jogar lá? Porque essa é a mulher fora da realidade. Este é o homem fora da realidade. E viver com isso gera depressão, gera ansiedade, gera angústia. Porque jamais a gente vai conseguir chegar nesse padrão, meu. A vida é dura quando você acorda de manhã. E a Sandra sabe bem disso. Porque ela olha para mim. Meu, a gente precisa tomar cuidado. A vida tem o quê? Altos e baixos. A pesquisa, numa outra pesquisa, descobriu algo também extremamente importante. Passa aí, irmão Henrique. Atenção, principalmente jovens. 84% das pessoas pesquisadas por esse instituto, computadores no computador humano, no comportamento humano, é o nome da revista, é uma revista da área de psicologia, disse o quê? 84% das pessoas admitem o quê? Mentir. Tá bom. Admite mentir.
Então, você possa estar angustiada, passando por depressão, ansiedade, tendo que viver uma vida de uso de medicamento, pagando terapias e mais terapias, vivendo uma vida, e você não se liga às vezes que o seu subconsciente está sendo induzido por mentiras. Não é? Nós temos relatos aí de influencers passando por isso. O que eu quero dizer? Para encerrar. Refletir. Passa aí, irmão Henrique. Reflexão. Fazemos um desserviço a nós mesmos e aos outros ao retratarmos a vida cristã como pacífica e feliz o tempo todo. Cosmovisão. No mundo tereis, mas tende, eu venci. Pronto, querido. Para de ficar enlouquecido. Aí não quero enlouquecido. Você sabia que já tem pastores que estão adoecendo porque fica vendo as igrejas grandes aí e fica louco? Por que não acontece isso? Por que não sei o que lá? Por que não sei o que lá? Por que esse pastor só viaja para sabe lá onde, faz isso, aquilo, outro, tal. E você não tem ideia dos problemas e das dificuldades que eles passam. Feliz o tempo inteiro. Outra questão, para encerrar. A vida é feita de altos e baixos. Então, qual que é a proposta pastoral, pastor Manuel? Perseverança nos vales. Quando você estiver passando pelo baixo, no momento difícil, no vale, persevere. Quando você estiver no topo, lá em cima, navegando na crista da onda, humildade. Porque tem gente quando sobe, esquece de Deus, esquece de tudo, abandona, etc. Está no topo da montanha, humildade. E a outra palavra é confiança. Confiança em Deus em todo o tempo. Amém? Vamos orar? E aí nós passamos a palavra. Vamos orar então. Deus, nos ajude. Nos altos e baixos da vida, ajuda a gente a ter uma postura, oh Deus, consciente. Talvez tenha irmãs aqui, irmãos, que estão, Pai amado, sendo tomados, Deus, por essa maluquice aí fora, de que tem que ter corpo perfeito, de que tem que estar o tempo inteiro sempre de boa. Senhor, nos ajuda a olharmos para este estudo e fazermos uma análise profunda, Deus, olhando para o nosso coração. E como diz o salmista mesmo, sonda o nosso coração e vê se há alguma coisa errada, equivocada em relação a essas questões, e crie em nós, ó Deus, um coração puro. Ajuda-nos, Deus. Guarda a nossa vida, guarda a nossa história, porque a gente pode passar por alto e por baixo, mas uma coisa nós sabemos, seja no alto, seja no baixo, o Senhor está conosco, e essa é a nossa razão para estar vivendo. Qual é o sentido da vida para nós, Deus? O Senhor mesmo já disse, o sentido para nós é glorificar o Senhor, e gozá-lo, e usufruir, Deus, desse relacionamento pela vida inteira. Abençoa a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a vida dos enfermos. Abençoe, Deus, a vida da tia do Beto, Dona Dulce. Abençoe, Deus, a vida das minhas irmãs e irmãos. Abençoe, Senhor, todos aqueles que passam por lutas. E ajuda-nos, Deus, a usarmos as redes sociais da maneira correta, hoje e eternamente. Amém.